Apóstolos, né, irmão Gé? O escritor, né, que é a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui mais uma vez com a incumbência gloriosa, né, de ministrar a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora no terceiro trimestre do ano 2026, com lição nova, irmãos. Nós já estamos na segunda lição e o título vai falar sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Amém. Com essa lição maravilhosa, a Igreja Gentil, da chamada missionária à consolidação do Evangelho aos povos. Amém? Amém. Vamos lá? Está comigo também a irmã Vanderleia. Amém, A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Meu Senhor. companheiro de sempre aí. Nós vamos seguir nessa batalha, né? Amém, Até o amém. término desse ano, se Deus quiser. Quem sabe Jesus voltando antes, né? A Quem gente não sabe? sabe se hoje ele volta, né? Vamos lá. Bom, essa lição vai ser ministrada no próximo domingo, né? Dia 12 de julho de 2026. E o textuário vai dizer assim: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, verso 47. E a verdade prática diz: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Amém? Amém. Antes de começarmos a comentar propriamente dito, eu pedi mais uma vez a irmã Madalena que nos auxilie na oração. Amém. Vamos orar, irmã? Amém, Vamos amém. orar, meus irmãos. Mais uma vez, irmão, mais uma lição muito boa, né? Falar sobre a igreja, né, irmão Gé? Isso. Claro que nós vamos falar sobre os fundamentos da igreja, né? Uhum. Dos fundamentos quando começou, no início. Vamos falar muito sobre o livro de Atos. Peço aos irmãos que nos acompanhem que tira um tempo, estude o livro de Atos, principalmente o capítulo 14, 13, né? Que Uhum. nós estamos mencionando hoje, mas o textuário vai basear no livro, no Atos 13, né? Uhum. Mas também, para que você tenha um bom entendimento, você deve estudar, né? O Eu 14. diria mais, o 13, 14 e o 15. E vamos garantir, né? Para que você tenha um bom Apenas para entendimento, essa lição, né? porque vai falar, né, sobre a igreja. Então, nós vamos trabalhar, o irmão já falou aqui, o pastor já falou aqui, nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar muito dentro, né, do livro de Atos, porque é o livro de Atos que fala, né, nos primórdios do começo da igreja. Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua face, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, mais uma oportunidade de estar, Senhor, comentando a Tua palavra, ensinando, também aprendendo. Ah, Senhor, nos instrui, Senhor. Dê-nos força, Senhor. Lança em nós a Sua graça, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar fazendo, conseguirmos, ó Pai, alcançar o objetivo, Senhor, que é divulgar a Tua palavra. Que aqueles, ó Pai, que têm dificuldade de entender, venham entender a Sua palavra. Ah, Espírito Santo, tome esse ambiente, tome esse lugar. Também, ó Pai, eu peço ao Senhor que venha estar com aqueles que nos acompanham, aqueles corajosos, esses são os fiéis, ó Pai, que têm nos acompanhado nessas lições. Ah, Senhor, fica conosco, que nós possamos, Senhor, conseguir aplicar esse estudo aos dias de hoje, que esse é o objetivo. Ah, Senhor, tome cada um de nós, aquele que tira tempo na hora do almoço, à noite, às vezes até mesmo nos seus trabalhos pela madrugada, às vezes na hora, aquela hora corrida do almoço, às vezes na hora corrida dos seus lanches, tira tempo para estar conosco nesta jornada. Ah, Senhor, fica conosco. É o que nós te pedimos. E te agradecemos, Deus, de já, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Atos capítulo 13, do verso 44 até o 52, diz assim: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós fosse pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé.
e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para o Incônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Amém? Deus, aleluia. Essa lição ela tem 3 objetivos para ser alcançado no término dela. O primeiro é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Revelar ao aluno, segundo, né? Revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia. Terceiro é fortalecer ao aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Amém? Vamos à nossa introdução, sem perda de tempo, né? Nós aqui temos uma introdução que vai falar assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, em Atos 13, 2, 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhado por João Marcos, partiram para Antioquia da Síria. Seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé. Avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Psídia, Icônio, Lista e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nessa lição. Lembrando que na lição passada nós falamos sobre a chamada de Barnabé e Saulo, ali depois de uma oração de jejum, né? E oração entre mestres e profetas, e Deus agora brada e eles oram, jejum, impõem as mãos e despedem. Eles vão para o campo missionário. Falamos um pouquinho mais sobre o campo missionário na lição passada. Hoje nós vamos falar mais sobre o procedimento após a saída ali de Antioquia da Síria. O que eles fizeram, para onde eles foram, né? Como é que a obra começou, a ilha de Chipre, que era a ilha onde nasceu o Barnabé, que ele era proveniente de Chipre. Essa ilha é no mar Mediterrâneo. Nós vamos falar também sobre a questão, essa direção divina, para onde deveria fazer a obra. Você vê que eles vão atravessar, vão até Seleucia, que é a cidade portuária ali de Antioquia, região portuária de Antioquia, vai pegar um navio, e ir até Salamina, já na ilha de Chipre. De Salamina já vão percorrer até Pafos, quer dizer, vai percorrer toda a extensão da ilha, fazendo a obra do Senhor, e depois eles vão para Perge. E é em Perge que eles vão perder o seu cooperador, né? João vai abandonar a turma. Mas, Assistiu. mas eles têm que continuar a obra, né? E assim nós vamos estar hoje mais falando um pouco mais sobre essa primeira viagem missionária, como ela foi registrada no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Atos, e o que aconteceu durante essa primeira viagem, né? Era uma viagem introdutória, era iniciante, e eles tinham uma missão. A primeira missão era pregar o evangelho aos gentios. Já é uma ordem dada por Deus desde a época apostólica, né? Jesus chamou eles para pregar às nações. Você vai ver lá em Mateus 28, 19, quando ele falou de pregar a todas as nações. Então Jesus falou que era para pregar a todas as nações. Atos 1, 8 também, Jesus vai falar sobre isso, né? Antes dele ser assunto ao seio, vai falar também: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E assim que for ser revestido, ser-me-eis testemunha onde? Jerusalém, toda a região da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, os confins da terra está falando de quê? De outras nações. E aí, agora Paulo vai fazer isso. Mas Paulo ele vai seguir um modelo que nós vamos ver durante a lição. Ele vai primeiro aos judeus, para depois ir aos gentios. E aí ele vai falar também durante as suas cartas doutrinárias também, vai falar sobre isso. Sempre primeiro aos judeus, depois aos gentios. Embora que os judeus endureçam o coração, mas os gentios estão prontos para receber a palavra do Senhor. Vamos então, irmão, ao primeiro tópico. Amém. O primeiro tópico, meu irmão Jé, vai nos dizer assim: em missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Irmão Gerri, para onde Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo em sua primeira viagem, irmão? Eles partiram, né? Até que eu já adiantei isso aqui, eles partiram de Antioquia, da Síria, vamos lembrar isso, mas porque nós vamos ver depois uma outra cidade com o mesmo nome, só que é na região da Psídia. Então, que é duas. essa Antioquia é na Síria, né? É onde que Paulo parte nessa viagem.
E depois vão aparecer uma outra Antioquia, que é a Antioquia da Psídia. Mas eles primeiro vão partir da Antioquia e vão até a Seleucia. Seleucia, lembra que nós falamos na lição passada, que era uma região portuária ali de Antioquia? Então, eles foram para essa região para pegar um navio. E lá eles navegaram Eles estavam em Antioquia da Síria. Antioquia e foi para. Aí, quando oraram por eles e despediram eles para a obra missionária, para onde que eles foram? Para Seleucia, que era a região Isso. portuária. Para quê? Para pegar um navio, para ir para Chipre. Quer dizer, e o destino era realmente a ilha de Chipre, que era a região onde nasceu José, cognominado Barnabé. Porque tem algumas pessoas que não sabem que Barnabé chama José, né? Mas está na Bíblia. E já tem que entender, irmão, já, que as viagens, antigamente não tinha o recurso que nós temos hoje, né? Hoje nós pegamos ônibus, pegamos, né, Uber, pegamos moto, mas antes até chegar nos navios, porque parece que se eu bem me entendo, o único transporte que tinha era navio, não era isso? Por água era navio. Por água, navio. Ou então, Que era, ou tinha que ser cavalo, ou tinha que ser cavalo ou trem. camelo. Eu Não. nem sei se o trem, Não, acho que o existia. trem não existia, gente. Eu tô doido Meu aqui. Deus. Não existia ferrovia, não existia nada disso. Era cavalo, charrete, esses negócios. E, né, Ou então, tem algumas camelo, famílias viajavam até quando era para levar muito peso, viajava até com boi, que colocava de puxar. camelo, Dromedário, essas coisas. Então, quer dizer, o único o transporte que era a base assim de um transporte que movia mecanicamente era o navio, né? Então, e nós temos que saber que não era esse navio bonitinho, arrumadinho, né, gente? Era navio que levava muita coisa, era muita bagunça, eram umas viagens muito desconfortáveis. E até chegar aos navios, tinha que se andar. Não era assim, sair da minha casa, já ali, igual a gente vai, né, pro Porto de Vitória. Não. Você tinha que andar muito até chegar a esse lugar de você pegar esse navio, que era poucos os lugares, poucos portos que existiam na época, né? Porque estava começando. Então você tem que entender que a obra missionária não era feita, não era fácil igual hoje, né, irmão? Irmão Gé, onde Paulo e Barnabé começou a anunciar o evangelho em Chipre? Eles chegaram à cidade logo depois que eles chegaram à ilha, né? Lembra? Ressaltar que era uma ilha no mar Mediterrâneo. Eles começaram a pregar ali na sinagoga de Salamina, segundo o princípio de anunciar primeiro aos judeus. Então Paulo, ele colocou isso no coração, né? Que primeiro aos judeus. Por quê? Aos judeus foram dados os oráculos do Senhor, através, né, dos judeus. O próprio Jesus vai falar para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, porque realmente foi da descendência deles que veio o Messias. Então, Paulo, respeitando essa ordem, né, que foi dada por Deus, ele começou sempre fazendo nessa primeira viagem, ele já chegou lá, já preocupado em falar no verso 5, né, do capítulo 3, fala, e chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Assim, tinha também a João como seu cooperador. Então, ali, depois disso que ele vai atravessar a ilha, vai até Pafos. E é fácil entender, porque aqui essa assunto de ilha é fácil, porque Vitória é uma ilha, né, irmão Jair? Ilha de Vitória, Ilha da Bahia da Vitória que fala, né? Porque é uma ilha, então é só vocês vai entender que essa ilha ela era, né, igual Vitória. Vitória é uma ilha, Amém. né? Irmão Jair, quem tentou impedir para o procônsul Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus? Quem tentou? Bar Jesus, também chamado Elimas, o mágico e falso profeta. Irmãos, toda vez que se vai fazer a obra do Senhor, igual aconteceu com Paulo e com Barnabé, isso acontece também até nas atualidades, não foi só no primeiro século, sempre vai haver algum tipo de oposição. Por isso que tudo que vai fazer, ainda mais quando é obra missionária, já o povo ali de Antioquia já nos ensinou oração e jejum. Porque você tem que sair em oração e jejum, o próprio Cristo, quando ele estava no monte na oração, e lá estavam os discípulos sofrendo para expulsar um demônio de um jovem, e quando ele voltou, ele falou: ó raça de incrédulos, até qual geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Aí os discípulos perguntou: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus foi revelar para eles: ó, a caça demônica só sai com jejum e oração. Então, quando você vai fazer trabalho, obra missionária, você tem que entender que você vai enfrentar caça demônio que você não conhece.
Então, é uma batalha espiritual. Então, você já tem que se preparar com o jejum e oração. Eu creio que o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo como Barnabé, já estava numa reunião de oração e jejum e perseverou. Vão continuar Barnabé, o Barnabé, vão continuar Paulo, jejuando, porque o negócio vai ficar pesado para nós agora. Se fazer uma obra missionária não é fácil. E agora ele chegou ali e esse Proconsul queria ouvir da palavra, mas só que tinha uma resistência. Quem? Elimas. E ele que tentando atrapalhar Paulo, mas vamos ver que houve uma intervenção do Senhor. Que é a pergunta número 4. O que aconteceu com Elimas após ser repreendido por Paulo? Né, quando ele começa ali, Paulo repreende, aí vai acontecer algo terrível com ele, né, irmão? Isso. Paulo vai fazer, né, vai falar uma palavra no capítulo 10, versículo 10 desse mesmo capítulo, ele fala assim, para esse Elimas que está tentando atrapalhar a pregação do evangelho. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessaria de perturbar os retos caminhos do Senhor? Meu Deus. Aí no verso 11 ele fala, eis aí agora contra ti a mão do Senhor. Ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando na roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, irmãos, ali foi uma resistência por parte de Satanás, usando aquele cidadão. Por isso, o Espírito Santo, na boca de Paulo, chamou ele do filho do diabo, porque estava sendo guiado por ele. E ele falou, agora vai ficar cego. E Deus operou essa maravilha naquele momento. Ele operou esse sinal, até mesmo para interpelar o que estava impedindo e, ao mesmo tempo, dar mais credibilidade à pregação da palavra, né? E entendendo, irmãos, que não foi poder de Paulo, é poder do Espírito Santo na vida de Paulo, tá? Não vamos interpretar isso errado. Você viu que aquele homem era um homem, tinha um alto escalão, né, irmão Jé? É. Mas a palavra do Senhor, é que eu falei na outra lição, ela abrange a todos, né, irmão Jé? E esse homem, ele parou, ele não preocupou com a sua posição, né? Não preocupou com o que ele tinha ou deixou de ter, não preocupou com o que ele sabia, com o que ele deixou de saber, mas ele parou e deu atenção à palavra do Senhor, né, irmão Jé? Isso que nós temos que entender, porque nós nunca podemos deixar de... Irmão Jé, qual foi a reação do Sérgio Paulo a testemunhar o poder de Deus, irmão Jé? Qual foi a reação dele? Versículo 12 está a resposta, irmão, desse mesmo capítulo. Capítulo 13, versículo 12 diz assim, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Eu entendo isso, irmãos, é aquilo que Paulo falou, eu não vim até vós apenas com palavra de persuasão, eu vim com o poder da palavra e do Espírito, quer dizer, é a manifestação do poder juntamente com a palavra, porque aí corrobora mais uma vez que Deus está agindo através da igreja. Aí, quando o Sérgio Paulo vê isso, foi algo que maravilhou pela doutrina do Senhor, a doutrina do Senhor, ele ficou maravilhado, ficou extasiado de ver o que Deus poderia fazer. Ele já estava com o coração voltado para ouvir a palavra. Aí o diabo tentou causar impedimento através de Elimas, o mágico. Só que quando o Senhor intervém usando o apóstolo Paulo para que a cegueira chegasse até esse discípulo de Satanás, o que acontece? Isso ajudou, foi que, mais uma vez, fortaleceu a fé de Sérgio Paulo no Evangelho. Meu Deus. O que é o episódio de Pafos, eu sempre confundo, de Pafos, ensinava sobre o poder do Evangelho, irmão Jé? Porque, na verdade, o Evangelho ele vence as trevas e transforma a vida, rompendo barreira e conduz pessoas à fé em Cristo. O que é isso, irmãos? É o seguinte, o Evangelho tem o poder da luz, né? A luz, ela chegando num lugar de trevas, é obrigatório as trevas se dissipar, né? Então, quando a luz chega, eu até brinco assim, gente, um palito de fósforo aceso num lugar de muita treva, você vai ser visto de longe. As pessoas vão te enxergar de longe, porque se as trevas estão tão densas, e você com um palitinho de fósforo, você é enxergado de longe, porque é a única luz que está no recinto. Então, assim também, quando o apóstolo Paulo chega ali juntamente com Barnabé e começa a pregar o procônsul Sérgio Paulo, tinha umas trevas ali, quem era? Elimas, mas tinha a luz chegando do evangelho. E quando a luz chega, vence as trevas, transforma a vida, rompe, é saquear o inferno e povoar os céus, irmãos. Toda vez que o evangelista chega, o missionário chega no lugar onde as trevas estão dominando, onde está o trono de Satanás, não importa, pode estar todos os demônios naquela região,
mas se chegou homens de Deus, mulher de Deus, servos do Senhor, para fazer a grande obra do Senhor, a luz chegou e as trevas têm que bater em retirada. Usamos as luzes dos faróis, né? É. Antigamente os navios, né? Quando eles tinham sempre um lugar mais estratégico, os faróis, né? E no meio da escuridão do mar, muito se conseguia se guiar Os faróis. através dos faróis, porque, é igual o senhor falou, ali no mar não tem Não tem claridade nenhuma. claridade. Então, de longe, mesmo que muito longe, eles conseguia visualizar ali o brilho, mesmo que seja uma fagulha de brilho do farol. E conseguia muitas vezes né, se guiar através de algum, né, dependendo de onde estava, pelos faróis, né? Amém. Irmão Gerry, agora Agora, irmão Gerry, Meu Deus. vamos para o segundo tópico, irmão Sim. Gerry. Porque o segundo tópico vai falar para nós sobre a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Agora nós vamos conhecer essa nova cidade, né? Meu Deus. A Antioquia da Psídia, depois que eles partiram de Pafos, Paulo que estava Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Foi o momento que houve essa separação do grupo, né? Continua só João Marcos aguentou não. Paulo e Barnabé, e João Marcos volta. Agora eles saem de Perge, chegou a Antioquia da Psídia, onde entrando na sinagoga no dia sábado sentados, né? Então nós vemos aí que ele chegou agora à sinagoga, como ele sempre está cumprindo o que ele falou. Vou sempre ensinar primeiro aos judeus. Vamos lá. Como Paulo apresentou Jesus em sua mensagem na sinagoga de Antioquia da Psídia, Madalena? Meu Deus. Paulo mostrou por meio da escritura, né, que Jesus é o descendente de Davi, Messias prometido, cuja morte e ressurreição cumpria a profecia. Vamos ler em Gênesis, irmão Jé, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que nos diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, ele tinha dito, e foi Ló com ele. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio da descendência abraâmica. E a Bíblia diz que em Abraão, nós já explicamos isso na outra lição, né, irmão? Seria bendito todas as famílias da terra. Então, Paulo aqui, ele vai provar que Jesus, né, que através da escritura, né, Jesus Cristo, ele era o prometido, né, que estava na escritura. Ele nasceu né, ele era descendente, como é que era? A sua origem era dos hebreus, né, mas ele abrangia toda a família da terra. Seria para a bênção de toda a Para a família. bênção de toda a Na família. Então, descendência de... todos estavam em Jesus. Né? Então, diz, se Exatamente. você pegar a Antiga Escritura, você vai estudar, você vai pegar ali os começos, você vai pegar o Leu de Gênesis, você vai ver que se cumpre ali no Novo Testamento. Foi isso que Paulo quis dizer. Porque, na verdade, era uma fórmula, né, de se pregar o evangelho naquele tempo. Ele sempre buscava. Você vai ver Pedro na sua pregação inicial no livro de Atos, capítulo 2. Você vai ver o capítulo 7 de Atos também, quando o primeiro mártir da igreja, né, que foi o diácono, né, da igreja, Estevão, né, ele pregou também da mesma forma. Ele foi lá na saída do povo do Egito, quer dizer, ele sempre busca de um Velho Testamento para explicar aos judeus, né, Sim. que a descendência de Abraão era Jesus. Quando e eu ele é o vou, Messias. quando eu estou dando aula assim, para os meus alunos, para os jovens, né, principalmente para os adolescentes, eu falo com eles. Estuda o Gênesis, né, o Velho Testamento, porque ele é como a casa, ele é a base. Dali você vai entender da origem que veio Jesus, não é isso? Porque se você começa só do Novo Testamento, você não entende muito bem da onde é a sua origem, né? Aí você vai entender. Quanto mais você estuda o Velho Testamento, você vai entender que a origem de Cristo e que ali no Velho Testamento vai falar sobre toda Jesus, ele veio para todos. No Velho Testamento você consegue provar que Jesus ele não veio somente para os judeus, mas veio para todo o ser humano, por toda a terra, por todo ser vivente. Depois, né, ele é o segundo Adão.
Amém. Qual foi a reação dos gentios à pregação de Paulo? Os gentios pediram que Paulo voltasse. Olha que beleza, irmão. Não é quando você pregar num lugar e a palavra ser tão bem recebida que eles pediram Paulo que voltasse, reuniu, irmão Jé, toda, né, a cidade ali para para ouvir a palavra do Senhor. Uhum. E quase toda a cidade Quase toda veio a para cidade veio ouvir. ouvir. É mais quando você fazer uma pregação, né? Eu tenho um exemplo disso quando nós viajamos para Piauí, né? Eu sempre conto isso aqui porque foi uma viagem muito boa, irmãos. Uma viagem missionária, nós falamos sobre missão, né, irmão, Jé? Uhum. E quem chamou, eu esqueci o nome da cidade, quem chamou, não sei se é Capitão Gervásio, acho que é Capitão Gervásio. Capitão Gervásio, que é o nome da cidade. Mas quem chamou essa caravana do Capitão Gervásio, que eles faz ali Uhum. para ver onde vai e não vai, orando no Senhor, foi o próprio prefeito. E eu achei assim, foi muito lindo, porque no fechamento, irmão Gé, do trabalho, a cidade, o prefeito convocou toda a cidade. E só naquele dia ali foi mais de 30 pessoas que aceitou Jesus ali no fechamento. A gente ia fazer o último culto e entrar para o ônibus para enfrentar a viagem de volta. E ali o prefeito da cidade, ele chorou, eu esqueci o nome dele, ele chorou e agradeceu a todos essa caravana por ter atendido de ir na sua cidade. Olha que mais chique, irmão Jé. Por isso que eu me sinto assim, quando eu vi esse versículo, que eu lembrei. O prefeito agradeceu a caravana, olha, coisa muito difícil, né, de acontecer. Uhum. De nós termos atender o chamado de evangelizar o seu povo. E assim aconteceu aqui, né? Quando Paulo prega, né, Paulo e menina Barnabé. em Barnabé, aí a cidade, aqueles que ouviram ficaram tão cheios da palavra do Senhor, o Espírito Santo tocou tanto o seu coração que eles foi convidando e pediu que eles voltassem. Quando eles voltou, quase toda a cidade veio a ouvir a palavra do Senhor, irmão Jair. Nessa antiga Antioquia da Pisídia, é o apóstolo Paulo que pede a palavra, É que pede a palavra. pedindo silêncio com a mão, tá? E começa a pregar. Amém. Vamos lá, então. Terceiro, por que muitos judeus rejeitaram a mensagem do evangelho? Porque foram tomados, irmão Jerry, pela inveja. Isso é muito sério. Uhum. Pela pregação de Paulo e Barnabé. Irmãos, olha, irmãos, isso é muito sério de falar, viu, irmão Jerry? Eu tenho que parar aqui para explicar. Irmãos, é muito importante. Olha só. Novamente eu volto às viagens que a gente fez. Novamente sou obrigado a voltar a essa viagem. Irmãos, quando nós chegamos a esse lugar, apesar do seu prefeito que tinha nos convocado, né, quer dizer, uma autoridade, irmão, nós tivemos muita luta nessa cidade. Porque não foi só flores, irmão Jé. Porque um grupo que não vale a pena eu falar quem é, porque é antiético, né, irmão Jé? Olha só, aconteceu isso aqui, irmão. Um grupo de crente, um grupo de gente que crê no Senhor Jesus também, que também fazia a obra do Senhor. Um grupo de pessoas também que criam em Deus, né? Pessoas que também eram dali. Eles fez de tudo para impedir que nós fôssemos lugares longínquos, lugar que nós íamos. Por isso, quando eu vi essa lição, irmão, eu lembrei muito desse trabalho. Porque lá nós tínhamos que, alguns lugares era muito difícil, as casas eram muito longe da outra. Tinha lugar, irmão, já que nós tinha vezes que nós saímos lá da nossa concentração lá do colégio, 10 horas da manhã, e só voltávamos para nós tomar banho, nós voltávamos, sabe que hora, irmão, já? 10 e pouca da noite, a hora que terminava o último culto. Mas nós passávamos 2, 3 horas, 4 horas andando, porque o carro nos deixava em certo lugar e nós ia passando em casa. Chega que nós andava meia hora, irmão, para chegar até a outra casa. Era muito de longe. Muito quente, mas esse grupo, e alguns lugares nós tínhamos, a maioria do lugar que a gente vai, lugar muito serra, muito difícil para andar, a gente vai com carro, aquele carro que a gente coloca os bancos por cima pau de arara. E esse grupo se levantou impedindo esses donos desses caminhão, desses pau de arara, a ceder, sendo que em outras épocas, às vezes, esse dia está de graça. Então, ali, o transporte, nós conseguimos muito pouco transporte desse dia, porque tinha muito, mas foi impedido por esse outro grupo. Olha a inveja aí. Uhum. Em vez desse povo se unir a nós para pregarmos a palavra de Deus, olha aqui está falando, ó. Muitos se levantaram por causa de quê, irmão Jé? Por causa da inveja. Porque, irmão, às vezes, se eu sou uma serva de Deus, você é um servo de Deus, escuta bem. Não importa se é o meu irmão que está pregando. É lógico, irmão Jé, que eu sei que nós também queremos pregar. Cara, todo mundo que é pregador quer pregar, né, irmão Jé? O cantor quer cantar. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos. Se eu estou num lugar que tem um grupo de servo ali fazendo um trabalho
e não é eu que estou em frente, eu não posso trabalhar aquele grupo. Eu tenho que fazer de tudo para ajudar, né, irmão Gé? Eu tenho que unir e não atrapalhar. E nesse lugar, eu vi literalmente o que aconteceu aqui, irmão Gé. Nós fomos atrapalhados. Então, alguns carros que ficou muito caro. Alguns lugares nós não conseguimos ir, porque tivemos pouco veículo. Por esse grupo nos atrapalhou por inveja de nós ter sido chamado ali neste lugar. E o que Paulo e Barnabé decidiram após a rejeição dos judeus? É declarar que se voltariam para. Eles ficaram, né? Uhum. Ali para o gentil. Aí, quer dizer, esse era o próprio judeu, irmão, já que estava Em guerra com eles. dificultando. Judeu, que o evangelho veio, né? A palavra diz que eles eram para divulgar, eles não divulgaram, ainda atrapalhou. E aí diz que eles foram embora, né, irmão Jé? E eles. A Bíblia tem um versículo, eu esqueci o versículo, se o irmão Jé vai pegar aí. Que tem lugar que você, quando passa, que a pessoa é arrebentada, você tem que tirar até mesmo o pó que está do seu sapato. Foi o que eles fizeram, né, irmão Jé? Saíram daquela cidade e limparam, né? Até a poeira. Era um costume judaico. Era um costume judaico, isso, de limpar até a poeira para você não levar nada daquele lugar. Capítulo de Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, no verso 11, ele diz: Veio para que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então aqui está a comprovação. Quem eram os seus de Jesus? Eram os judeus, ele era da descendência de judeu. Mas eles não receberam. Embora que a igreja inicial, irmãos, começou com judeus, mas na sua maior parte foram primeiros a lutar contra o evangelho. Foram os próprios judeus. Roma veio posteriormente, né? A Roma que veio atacar a igreja, mas foi mais depois, nos primeiros anos da igreja na terra, a partir da assunção de Jesus aos céus, e a igreja começar na era apostólica, os primeiros a perseguir foi o próprio judeu. Você vai ver Pedro sendo preso, João sendo preso, Herodes também foi um grande perseguidor da igreja. Então nós vemos não só a classe herodiana como judeus são os primeiros a perseguir. Posteriormente, aí veio Roma, né, com seu Isso me aparato. faz lembrar, irmão Ger, do rei é aquele dirigente lá, depois de Saul, o rei Salomão. Porque tem um episódio, tem uma parte da Roma que diz que veio a época, Israel tem muita fome, né? Que veio uma mulher e uma, parece que matou o filho da outra, né? E quando veio uma falando que o filho é de uma, o filho da outra, ele pegou a criança, e está em Salmos, né, irmão Jé? Não, isso aí na verdade, Salomão é quando estava reinando. Isso. Aí ele pegou a criança. As duas mulheres moravam juntas. Aí todo um falava, é meu, e não tinha como saber de quem era a criança. Então ele pegou a criança e falou, então me dá a criança aqui. Ele foi e falou, então eu vou cortar a criança, né, ao meio. Mas a mãe falou, não, então pode. Aí ele descobriu quem era a mãe. Assim, ai, moleque, o que tem a ver? Se eu sou serva, se eu quero que o reino cresça, não importa se é o meu amigo, se é a outra igreja, quem é que está fazendo a obra, eu tenho que estar ajudando a obra do Senhor e não atrapalhando, né, irmão? Os judeus achavam que eles eram dono da verdade, mas ao invés de eles unir, eles nem faziam o trabalho e nem deixavam outras pessoas fazer. Isso que acontecia. E o que aconteceu quando os gentios ouviram o evangelho? E o que aconteceu quando os gentios ouviram o evangelho? O que aconteceu quando os gentios ouviram o velho? Eu perdi aqui. É o 5. O 5. Eles, irmãos, os gentios receberam a palavra. Eles começaram eles alegraram tanto em Cristo que foram salvos. Então, quer dizer, o judeu, eles, né, O ponto principal era isso, né? O judeu recusou. Os gentios falaram assim, eles podiam pensar assim, mas agora que ele não quer, não, eles não pensaram desse jeito. Eles falaram assim, o quê? Você não quer, não? Eu quero. Me faz lembrar daquela mulher que pediu a bênção do Senhor Jesus e o Senhor falou para ela, olha, a mulher samaritana, o Senhor falou com ela assim, ó, eu não posso tirar da mesa dos filhos, A mulher Sírio-Fenícia, e jogar os cachorrinhos. Ela disse assim, mas os cachorrinhos comem da migalha, não é isso? Ela não quer, ela disse, a migalha para mim já tá o suficiente. Aqui os gentios, irmão, eles não ficam assim, não, vocês não querem, eu também não quero. Não. Eles falam, vocês não querem, não? Pois eu quero, isso é o maná do céu, isso é uma maravilha para nós. E receberam com grande alegria, irmão Jé. É interessante que na própria lição, na revista, fala assim, diante dessa recusa, no caso da recusa dos judeus, Paulo e Barnabé declararam,
era mister que a vós se fosse pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios, lá em Atos 13:46. Agora tem outra mensagem interessante aqui. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, irmão, entenda isso, Uhum. mas pela resistência voluntária ao evangelho. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas quer dizer que Deus determinou que agora eles estão indignos, não vão poder ser salvos? Diz que enquanto a vida há esperança. Não, eles mesmos se colocaram como indignos da vida eterna, não quis aceitar. Então foi uma decisão deles, não foi um decreto vindo da parte de Deus que agora eles não tinham mais salvação. Não, eles decidiram que não queriam a vida eterna. Então, como eles se oporam, como a irmã Vandela bem falou, Uhum. eles preferiram se opor a aceitar. E os gentios estavam doidos querendo receber essa mensagem. Filho, a gente não vai. Uma coisa tão maravilhosa. É. Bom, mas isso acontece, irmão. Nem todos vão para o céu. Não é porque Deus não quer que vá todos para o céu, porque a Bíblia fala que o desejo é que Uhum. todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que, infelizmente, por incredulidade, não vão entrar. Porque está lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar. Então você tem que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Vamos lá. Aham. 9. 6. Sei. Qual a lição, Léo? O texto ensina Uhum. sobre a obra missionária nos dias de hoje, meu Rodar. Ensina que Deus, ele continua abrindo, né? Abrindo portas, Gé, meu irmão Gé, para o evangelho. Que Deus e que a igreja deve responder à fé, discernimento, obediência e chamado missionário. Irmãos, às vezes, e meu marido sempre fala isso, né, irmão Gé? A gente vê ali, a gente fica assim, um abre uma porta aqui, não é assim, irmão Gé? Uhum. O outro, eu tenho uma igreja nossa que tem a igreja aqui e a outra ao lado. Porque ninguém quer ir, né, passar luta. Mas e ali estão brigando, né? Brigando né? Brigando por aqueles irmãos. Mas, irmão, tem tanto lugar, irmão, que eles não têm. Aparece lugar que eu fui, irmão, no Capitão de Javaz, tem lugar lá que tinha gente que tinha 3 meses que não via ninguém. Nós chegávamos no lugar e começava a chorar, sabe por quê? Porque não tinha uns lugares muito distantes que precisa de ser evangelizado, irmão Gerry, e não tem ninguém, e a maioria de lá, eles têm carro, eles têm moto, mas eles não têm, eles não sabem ler, então eles geralmente eles não conseguem nem ler, irmão Gerry, a Bíblia, porque eles não conseguem ler, eles, a maioria são analfabetos, então quer dizer, precisa de estar ali, e Deus, ele abre porta para todos. Já pensou? Se todos você pensar assim, eu só vou ficar aqui aonde, então quer dizer, o evangelho, o judeu, eles foram levantados, separados, né, irmão Gé? Para, através do judeu, o evangelho ser propagado. Mas eles não quiseram, era justo Deus deixar de anunciar as coisas novas da gente por causa do Deus, não. Então, o Senhor continua abrindo portas. Basta que buscamos, irmão. Amém. Nós vemos aqui no texto aqui da palavra, diz, né? Que ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Irmãos, quem está na igreja sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de se levantar missionário na atualidade, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de ter também a Difícil. igreja consciente de sustentar os missionários que ainda estão no campo. Talvez seja uma das coisas que mais está impedindo de quem é vocacionado à missão a participar de missão. Muitas vezes ele fica ali calado, como diz em vez dele entender que tem uma chamada missionária, ele se oculta no meio da multidão para que realmente ninguém reconheça ele porque ele não quer ir. Porque ele recebeu uma ideia de que ser missionário tem que sofrer, tem que passar fome, tem que Por isso que não vai. dificuldade. E às vezes a igreja também não corrobora com isso, não ajuda, porque ele vê missionários no campo sofrendo. Então aí a notícia que chega do campo missionário muitas vezes, aí faz com que nós temos hoje uma defasagem muito grande de missionário no campo. E como a irmã bem disse aqui, nós estamos vendo uma época que tem regiões aí totalmente desertos bíblicos, deserto evangelístico, não tem ninguém pregando. Tem cidades que você não acha igreja nenhuma para pregar o evangelho. Então, quando essas igrejas que estão aqui, como ela bem disse, coladas uma na outra, por que não preparar um missionário e levar um campo desse e sustentá-lo lá? Porque seria ideal para se ganhar alma lá. Às vezes a igreja se enriquece muito aqui nas cidades que têm uma condição financeira melhor, e essa riqueza que eles conseguem aqui, eles não conseguem investir no lugar onde a miséria está, né, ponderando, está comandando. Então, por isso, nós temos que ver
para que essa missão cresça e expanda nessa região tão desértica, é preciso que a igreja que hoje está debaixo da bênção do Senhor, financeiramente está bem, ela também comece a repensar o trabalho missionário. Sai um pouco do lugar de conforto, sai um pouco do lugar que dá condição financeira e leva para aqueles que estão realmente necessitados, não só, né, do pão que perece, mas também do pão que prepara o homem e leva para o céu. E ali, irmão, já sabe o que acontece? Esses lugares, eu morei também em interior, eu sou de Minas, eu morei ali em Monlevade, naquela época eu tenho uns 40 anos. Irmãos, o que acontece nesses lugares? A ignorância, aí pega-se o costume local, irmão Gerry. Hum, Pega-se o costume ali. hum. Igual quando Jacó, nós estudamos muito, né, essa lição, quando Jacó, né, casa, vai, né, para casa do seu tio, e aí seu tio usa o costume local para ele casa Enganar ele. com Raquel, engana ele. Então, esses lugares, temos muito costume pagãs, irmão, costume local, costume de indígena, esse costume, assim, que não adora a Deus, irmão Gé. Aí pega esse costume daquelas rezas, daqueles negócios, daquelas idolatria, e ali vai se seguindo a idolatria, vai passando de pai para filho, aquela idolatria, a adoração a ídolo, porque o lugar não é evangelizado, mas sim passado esses costumes errôneos para os filhos. Agora nós vamos para o terceiro tópico, vamos falar de 3 cidades agora, depois de Antioquia da Pisídia, essa comitiva, essa caravana missionária, né? Eles vão estar caminhando para essas 3 cidades. Primeiro Icônio, Listra e Derbe. E a fé que persevera. Uhum. E aí a irmã Wanderlé está com a oportunidade. Ó, a missão em Cônio, Elista e Derbe. A fé que persevera, irmão Gerry. O que aconteceu quando Paulo e Barnabé pregaram em Cônio? Nós vemos que é interessante que em Icônio houve uma explosão do evangelho. Aham, isso Eles mesmo. chegaram lá e anunciaram o evangelho. Olha só, vou ler aqui na revista. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmou a palavra com sinais e prodígios. Ali houve Sim. milagres, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, olha só. Então, aqui a cidade se dividiu. Uma conspiração surgiu para apedrejá-lo, obediente à direção do Espírito, os missionários retiraram para a lista. É interessante, irmão, que da mesma forma que houve uma explosão, uma bênção, foi uma coisa tão repentina, Paulo pregando, e judeus e gregos, muitos judeus, Aham. uma grande multidão ouviram ele, e muitos judeus e gregos creram, e o Senhor confirmava qualquer irmão lá com sinais e prodígios. Aí o que acontece? Eles, mesmo assim, houve oposição. E eles foram aonde, irmão? Na sinagoga. É. Ó, Eles foram aonde? Na sinagoga. Não, aqui no caso está. Na sinagoga. Sinagoga, Exatamente. não é isso? Por que eu falei isso, irmão Gé? Olha, irmão, eu vou falar com irmão, dá uma licencinha, que eu vou falar com vocês como é que a gente somos estranhos. Eu acho interessante que a gente, servo de Deus, nós somos servos de Deus só uns minutos ou o tempo todo? Vocês já repararam, irmão, que a maioria das vezes que a gente viaja para outro lugar, a última coisa que a gente procura é a casa de Deus? Você já ouviu isso, velho? E sabendo que quase todo lugar tem uma igreja, a última coisa que nós procuramos quando nós viajamos é a casa do Senhor. E ali eles começaram a fazer esses milagres aonde? Na sinagoga, na casa de Deus. Irmão Gerry, por que Paulo e Barnabé saíram de Icônio? Por quê? Porque surgiu uma conspiração para apedrejá-lo. E eles partiram com prudência para continuar a missão. Porque o negócio estava ficando Ficando feio. Qual o milagre Paulo realizou em Listra? Em Listra, vamos ver aqui. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria, né? E anunciam, vou até ler aqui na Bíblia, né? Atos 14:8. Vamos ver aqui. Eu marquei, desmarquei, vai ser uma benção. Mas vou chegar lá. Atos 14:8, olha só. Estava sentado em Listra um certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, diz em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andou.
E a multidão, vendo que Paulo fizera isso, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica, a língua do local: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, desceram até nós. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta todos os grinados, queria com a multidão sacrificar. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, quer dizer, é algo tremendo. O poder foi tão grande ali naquele momento, quando houve aquela cura, que na visão deles eram os deuses que eles criam, que desceu na terra em forma de homem, e para operar aqueles sinais. E eles já queriam já fazer um tipo de sacrifício Eu não sei se dá tempo ao de Deus deles. comentar. Irmãos, irmão, hoje acontece isso no dia de hoje? Não tem isso? Sim, acontece, olha só. Nós temos um homem aí, que eu não sei se ele sabe, que ele tá tão velhinho, que ele é considerado Cristo, né? Esse homem, olha que eu não vejo milagres. E não é gente assim, letrado que fica atrás desse homem, não. Esse homem, ele fez uma cidade, eu já tenho um estudo sobre isso, fez uma cidade e ali ele fala que ele é o Cristo, que ali é a cidade que já está passando naquela cidade, que o Senhor vai ficar esses 1000 anos que a gente está passando na Terra. E ali as pessoas acreditam e começam a adorar esse homem, eles levam esse homem para baixo e para cima. É Henrique Cristo, como é que é? Henrique Cristo. Henrique Cristo. Henrique Cristo, o nome Henrique Cristo. do homem. Agora, aqui, se Paulo, né, e E Barnabé, Barnabé deixassem, ele seria adorado por essas pessoas. como Deus. E tem gente que ele deixa. É assim que começa, irmão. A idolatria, é assim que começa a adoração a ídolo. Porque atrás de muitos ídolos, às vezes o Deus usou, né, irmão Gé? Um servo para operar um milagre. Por que muita gente faz a estátua de Pedro? Pedro, ele era um discípulo de Jesus. Pedro, ele é um, ele é um dos apostolados, dos 12, né? Do apostolado. Mas o que eles fizeram? Eles o canonizaram, o adoram, e ali fica ali endeusando aquela imagem. Começou, ele é um servo, mas as pessoas levam para o outro lado. Por isso nós temos que entender e nós temos que estudar. Então, quer dizer, aqui, ó, Paulo e Barnabé, eles não permitiram. Então, Porque. vamos fazer a pergunta logo, Isso. porque você está falando sobre esse assunto. Uhum. Como a multidão reagiu ao milagre realizado em Listra? Tentou adorar Paulo. E Isso. tentou adorar Silas, mas eles não permitiram. Eles deixaram bem claro, rejeitando o que, irmão? A idolatria. Eles falaram, não, é igual quando Pedro ele prega o evangelho, né, logo depois que quase 3.000 anos de Jesus, quando aquele coxo levanta, né, na porta formosa, né, eles começaram a querer adorá-lo. E ele disse, por que está olhando para mim? Você acha que eu posso fazer isso? Não. É o meu Deus a qual salva. Assim, Paulo, se eles não admitem. Então, eu já cansei de ver gente tomando a glória para si. E quem continuar assim vai pagar, porque a glória nós não podemos branquear nem um fio de cabelo. Somente o Senhor pode todas as coisas. A minha glória não darei a outro, diz o Senhor. Sim. Então, o que aconteceu com Paulo depois da oposição em Listra? Agora aconteceu uma coisa Meu Deus. pesada. Ele foi apedrejado. Irmão, quando aconteceu esse início, Paulo ele foi apedrejado, foi um dos episódios. Eu não sei onde que estava o outro, meu irmão, já o texto não fala, isso aqui. Paulo, ele foi apedrejado. Pensava-se que ele tinha morrido, ele ia morrer como o Estevão, no apedrejamento, que eles tinham esse negócio, né, irmão, de apedrejar até a morte. Mas o Senhor o livrou. Eles só deixaram ele parar de jogar pé porque pensou que ele estava morto, mas o Senhor o livrou, né? Aí até a Bíblia fala assim, e deixando isso com dificuldade, pediram que me desse. Sobrevieram para os judeus de Antioquia, verso 19, Sim. judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade. Ainda foi apedrejado, Eles achou que estava. cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantando-se, entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. Então, Ele só deixou ele ali porque eu creio que ele tomou muita pedrada, então ele, nisso aí ele deve ter tido desacordado, um daqueles acordados que quase morto. Por isso que ele ficou ali, que para eles já estavam mortos, porque senão eles tinham acabado de. Mas também, né, irmão, nós sabemos que é o Senhor que não ia permitir, porque não estava na hora, ainda tinha muita coisa que fazer. Que era a primeira minha viagem, meu irmão, já. E que a a missão em Derbe nos ensina, meu irmão? Ensina que é a perseverança, irmão, já. Nós temos que ter o que, irmão, já? Perseverança. Que essa perseverança e fidelidade ao chamado produzem fortalecimento, nova disciplina, faz a obra missionária. Irmão GR,
Se nós formos fazer a obra do Senhor e na primeira dificuldade desistirmos, nós faz? Fazemos. Não. Nós temos o nosso missionário, nós temos vários missionários, nós temos o missionário ali, temos ali esqueci o nome do missionário. Pastor Maxwell. Pastor Marcelo, nós temos ali o Maxwell. Maxwell, tem o outro lado lá da igreja que nós éramos ali, em Betânia. Irmãos, esses missionários, tem lugar que eles, tem época que eles não têm nem direito do que comer. Ai, Marlene, mas é para que a igreja não mantém? Não, irmã, a igreja manda. Mas é porque às vezes eles chegam em certos lugares que a luta é tão grande que eles pegam aquilo que é mandado para eles, né? E a oferta ao lugar que eles vão, né, irmão Gé? Então, se tem muito, nós temos uma obra gigantesca ali, lá no Paraguai, a nossa igreja ali de Verbetano, né? Tem uma obra gigantesca no Paraguai. Mas o pastor lá, eu esqueci o nome do pastor. Renato. O pastor Renato Fábio, gente, eu sou ruim de nome, desculpa aí. O pastor Renato Fábio, que está ali naquele lugar. Mas se você sentar com ele, igual eu já ouvi ele relatar, ele já passou muita luta até aquela obra chegar aquilo. Hoje nós temos muito mais de 150 pontos só de pregação, irmão Jair. Mas. Congregação, né? Não, de pontos de pregação também. Mas, irmão, o que aquele homem passou ali, não foi. Tinha época que ele mandava relatório que ele não sabia o que fazer, porque todo o recurso que mandava. Acabava e a igreja mandava, mas esse recurso era usado na obra do Senhor. Hoje ele está ali com um campo gigantesco, mas por muita dificuldade ele passa, e por dificuldade ele tem passado, mas a obra do Senhor continua, ele tem persistência. Qual é o caminho? A fé e a persistência. Se você não tiver, primeiro a fé, e o segundo persistência, se você não tiver persistência, no primeiro obstáculo que você falhar, você abandona a obra do Senhor. O comentarista vai escrever sobre Derbe como frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem. Novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificar uma comunidade forte na fé. A obra missionária, irmãos, ela prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Hoje, na ministração da escola dominical, nós falamos algo tremendo assim na igreja, porque a gente fala assim, sobre a questão de os templos que nós atuamos hoje. Quando no princípio, eu creio, era a ideia de quando fizeram os templos, logo quando a igreja começou, porque se reunia em casa, reunia em salões alugados, e aí eles resolveram fazer o templo. Mas o templo tinha uma função, irmãos. Como quartel-general para soldado, seria para a igreja o templo, lugar de você refugiar na oração, no jejum, na leitura bíblica, aprender da palavra, para você levar esta palavra ao mundo, falar do evangelho para as pessoas. Era um preparo que o soldado não fica no quartel, ele prepara o quartel, mas ele vai fazer o trabalho aonde? É na rua. Cuidar da segurança que vai fazer, os trabalhos. Se for para a guerra, também é na guerra, não é dentro do quartel. Assim também a igreja deveria ser, só que a igreja hoje se aquartelou dentro do templo. E aí faz com que o evangelho não seja propagado. O evangelho para ser propagado tem que continuar dessa forma. Sair da comunidade, sair do lugar de conforto e partir para a obra. E aqueles que vão estão abençoados porque estão lá fazendo a obra. E quem ficou é para abençoar também no jejum, na oração, na leitura bíblica, na contribuição no sustento missionário. Amém? E para a irmã Vanderlei fica a conclusão, irmã Vanderlei. A conclusão, irmãos, vamos dizer assim, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram à cidade onde havia sofrido, fortalecendo os discípulos, estabelecendo presbíteros, que está registrado em Atos, capítulo 14, 22 e 23. Depois apresentaram à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abriria aos gentios a porta da fé, que está registrado em Atos, capítulo 27. A missão continua, irmão. A missão continua. A graça, a missão continua, porque a graça conduz a sustento e abre caminho onde parecia impossível. Eu dou exemplo dos médicos sem fronteira, também, né, posso dizer o evangelho sem fronteira. Eu tive o prazer de conhecer, né, um médico, e ele dizia assim, o médico ele estuda ali, irmão Jé, parece que para se tornar um médico, estuda-se 7 anos, 7 a 8, se não trancar, se for direto.
E ali, quando os médicos, eles não estudam para ficar dentro, estudam para ficar dentro das faculdades, não, eles estudam para depois sair para ajudar as vidas, não é isso? E eu tive o prazer de conhecer, assim, não o médico, mas a mulher de um dos médicos, que eu achei muito lindo. Ele é médico e ele é evangelista, faz missão. Então, o que ele fez? Ele juntou a sua profissão com o chamado de Deus. Então, o que ele faz? Ele vai aos lugares, levar né, o evangelho, e ali ele também usa a sua, né, sua parte, formação acadêmica como médico, para curar o corpo. E leva a palavra do Senhor para curar a alma. Amém. Irmão, lindo, lindo. Então, ele sai, às vezes passa 2, 3 meses, 6 meses, em certo lugar que não tem condição, das pessoas não têm condição, né, de ter médico, e ali ele faz esse trabalho para ajudar a pessoa no seu corpo, e também casado, né, com a obra, com a espiritual. Olha que maravilha. Eu até falei com meu marido, coisa linda você poder ali usar o seu trabalho e em prol, né, da evangelização, em prol do reino de Deus. É maravilhoso, irmãos, né? Nós temos aí que foi aí que Deus, né, nessa lição já fala sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Então nós vemos aí que é o início, né, uma introdução. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé vão ter muitas almas se convertendo através da pregação, sinais de prodígios se manifestando, Sim, mas também muita oposição, ao ponto, né, de ver Paulo levando pedradas e eles achar que Paulo havia sido morto. E é interessante que olha que João Marcos nem estava nessa cena. Mas lá no princípio, João Marcos abandonou. Se ele visse Paulo sendo apedrejado, aí nunca mais eu voltaria para o Evangelho. Mas graças a Deus que mais na frente nós vamos ver que no final da história da missão de Paulo, João Marcos será muito útil para ele. e se você deixou, você começou um trabalho, às vezes você não foi fraco, não aguentou, desanime não, porque João Marco também deixou o trabalho, ele não suportou, mas logo nós vamos ver nos correr das outras lições o que Deus agiu na vida dele também, amém? Amém. Então, nós estamos encerrando mais um vídeo e que você continue, né, nos abençoando com a sua oração, dando Amém. seus likes, compartilhando aí com os demais irmãos, Amém. entrando também, sendo inscrito no canal, hypando, e tudo seja para a glória e louvor do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pense Gospel, anunciando Jesus.